7º ano, tudo bem com vocês? Estamos retornando aí para essa etapa, tá? Essa etapa que já estão sabendo, né? Ou pelo menos já deveriam, ela se configura com esse vídeo, mas a nossa atividade de dirigir que vai estar lá na plataforma. Vocês vão assistir o vídeo, vão utilizar o livro, vão tentar responder esse TD e aí depois nós temos um encontro presencial para poder tirar as dúvidas, ok? Você já deve ter visto aí que o TD de vocês, né? O conteúdo escolhido foi o módulo 4, justamente porque foi o nosso último conteúdo, nosso último módulo, né? Tá aí ainda vivo, né? Na memória de vocês, ou pelo menos deveria estar, ok? Então, assim, o conteúdo ele vai ter os dois capítulos do módulo. Os dois capítulos é o Brasil Colônia e sobre o capitalismo. Bem simples, vocês viram aí, né, que foi um conteúdo bem tranquilo da gente trabalhar. Quando a gente fala em Brasil Colônia, a gente precisa saber de algumas etapas. É um período mais longo, e aí eu vou só explanar um pouquinho de acordo com o que está sendo pedido aí no TD de vocês. Né? Essa questão da chegada dos europeus aqui, no caso aqui do Brasil dos portugueses, essa questão da relação do índio, né, do indígena, com o senhor, né, com o colonizador que chegou aqui, e a questão da mão de obra negra que foi sendo substituída dessa mão de obra indígena, ok? E aí, para poder ter um controle desse território que era bastante extenso, a gente vai ter uma divisão do país aí em capitanias hereditárias, ou seja, eles vão dividir o país aí em vários territórios menores, justamente para poder tentar controlar, e não só controlar, fazer produzir. A ideia era justamente fazer produzir. E aí, nesse período das capitanias hereditárias, a gente tem a substituição, né, da produção econômica do pau-brasil para a cana-de-açúcar. Né? E aí a gente vai ficar um longo período aí da produção da cana-de-açúcar. E aí essa produção da cana-de-açúcar ela vai ter uma demanda ainda maior da mão de obra negra, ok? Passando essa etapa da produção da cana-de-açúcar, a gente vai ter a etapa da mineração. Eu não coloquei aqui porque não tem aí no TD de vocês, mas alguns itens falam sobre isso, então eu vou dar uma pincelada aqui, ok? O que acontece? A gente sabe que desde que os europeus, os portugueses chegaram aqui, o intuito era encontrar metais preciosos. Aqui no Brasil não foi achado assim de cara, né? Eles não encontraram. Foram encontrar ali já por volta do século XVII, XVIII, ou seja, bastante tardiamente, mas que houve uma modificação. Ou seja, a questão da produção de açúcar ela vai ficar em segundo plano, e aí quando a gente tem a região nordeste um pouco mais isolada agora nesse período, e aí a região sudeste ela surge como um grande polo justamente por causa da mineração. Então, durante esse período colonial, a gente tem três produções bem distintas: pau-brasil, a cana-de-açúcar e a mineração, ok? Não é que não tenham tido outros, teve, mas o foco sempre foram para esses. Por isso que a gente fala dessa questão da monocultura, a produção de um único produto, de uma única cultura. Houve outros, mas o foco sempre foi em uma só, ok? E aí, durante esse processo de mineração, a gente vai ter alguns movimentos de resistência, né, contra esse domínio da coroa portuguesa. A gente vai ter os emboabas, os mascates e a revolta dos filhos dos santos. Essa daqui está diretamente ligada à questão da mineração, né, ao controle do processo de mineração aqui dentro do país, aos excessos de impostos que a coroa portuguesa cobrava, enfim, ok? A questão dos mascates também está ligada a essa questão do comércio, né, lembrando aí o comércio em Pernambuco, né, foi uma região que ficou isolada depois do processo de mineração, então vai ter um conflito ali entre portugueses e brasileiros pelo controle do comércio. E os emboabas está falando também do processo de mineração, que os paulistas se achavam no direito de explorar, justamente porque, segundo eles, tinham ali encontrado, né, a região das minas, então eles se achavam no direito de explorar unicamente aquele local. E aí entrou em conflito com as outras pessoas que iam lá tentar fazer essa exploração. Ok? O capítulo sobre o Brasil colonial basicamente é isso. Aí o próximo capítulo de vocês fala sobre o capitalismo, que também é muito simples porque a gente está vivendo aí cotidianamente, né? Uma realidade nossa. A questão que vocês têm que pautar é o quê? Quais as formas, né? Quais os métodos de capitalismo que houve? A questão comercial, relacionada com o comércio. A questão industrial, quando o capitalismo tem essa mudança, né, da compra e venda pelo comércio e passa a ser agora a indústria.
ok? O capitalismo monopolístico e financeiro, eles estão ali meio atrelados, né? A questão do surgimento dos bancos, né? Os industriais que estavam gerando fortuna e precisavam guardar essas fortunas, e aí a gente tem o surgimento dos bancos, ok? É bem superficial, é justamente para poder te guiar nessa produção do teu TD, ok? Quando vocês retornarem aqui para poder tirar dúvidas, e aí é bom que, né, tenham feito tudo direitinho para poder ter essas dúvidas bastante dirigidas, ok? No mais, uma boa produção.